E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com uma novel, onde ela se passa em um mundo que um dia uma grande calamidade apareceu. Torres e dungeons surgiram do nada trazendo monstros com elas. Rapidamente eles começaram a atacar os humanos, mergulhando o mundo em destruição, principalmente na Coreia, que surgiram dungeons e torres sem parar sendo atacado por monstros que eram piores que qualquer outro país. Se tornou literalmente um inferno, porém de dentro da escuridão surgiu uma nova esperança para a humanidade, que eram os chamados heróis. Eles eram capazes de lutar contra essas criaturas e aos poucos conseguiram tomar o controle das torres e dungeons. Com o passar do tempo, se recuperaram de toda essa crise. Após alguns anos, a Coreia se tornou uma potência global que rivalizava com os Estados Unidos. Como medida de segurança, decidiram fundar uma instituição de heróis, magia de ponta e engenharia mágica de última geração, que ficou conhecida como o Cubo. É onde apenas os cadentes que passaram por treinamentos rigorosos e em testes difíceis podem frequentar, e é onde o herói que salvará toda a humanidade está, juntamente com seu rival. Isso foi uma explicação do contexto da história dessa novel. O nosso protagonista sabia de tudo isso porque foi ele quem criou essa história, mas o que ele menos esperava aconteceu. O mundo que ele escreveu estava diante de seus olhos. Kim é o personagem principal que vai guiar esse mundo caótico, com grandes habilidades e traços que defendem a justiça, onde no futuro ele vai lutar contra seu rival da escola que se tornou o vilão. Mas ele logo descobre que é um personagem que nunca escreveu, um figurante que foi colocado na plateia apenas para preencher sem importância para sua história. Mesmo assim, ele possui a maior arma desse mundo, conhecimento de tudo que iria acontecer, e ele vai usar isso ao seu favor para ficar mais forte e assim se tornar um dos personagens principais. Mas logo ele descobre que esse mundo não era exatamente igual ao que ele criou. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que várias fissuras começaram a ocorrer ao redor do mundo. Por causa disso não havia mais nenhum lugar que fosse seguro. Para salvar a humanidade foi criada uma associação de usuários de habilidades, que se tornou a líder mundial. Para obter fama e riqueza, muitas famílias foram formadas para trabalhar com a associação, onde essas famílias produziram caçadores. No entanto, famílias que desejavam apenas poder começaram a aparecer, e entre todas elas a pior era a família da Espada Divina, onde o protagonista, conhecido como Baek, fazia parte. Porém, por ser bastante fraco, ele era considerado como um lixo e não devia nem fazer parte da família da Espada Divina. Por causa disso, ele recebeu uma ordem de expulsão pelo próprio patriarca. Tinha duas condições para sair da família, que seria remover as veias do braço direito que ele usa para manejar a espada, e a outra é queimar a aura do coração. Mesmo fazendo de tudo para melhorar e honrar sua família, mesmo sendo chamado de lixo frequentemente, ele nunca reclamou e se esforçou muito. Mas no final decidiram fazer isso com ele. Um ano depois da sua expulsão, ele estava tentando sobreviver a uma enorme fissura que apareceu próximo a ele. É uma catástrofe que nem sequer a associação de usuário de habilidade pode prever. Mesmo correndo bastante, e ele acaba se deparando com um enorme monstro. Sem escolhas, o que lhe restava era apenas lutar, e é quando ele se lembra das palavras no dia da sua expulsão, ficando bastante irritado. No momento que ele seria morto, antes dele perceber, ele recebeu o título de proprietário da espada mágica. Após isso, ele acorda em outro local, e logo ele descobre que retornou 10 anos atrás, agora sendo mestre da espada mágica. Com isso, agora Baek, com essa nova oportunidade, ele está decidido que vai se vingar de todos que fizeram ele sofrer e destruir completamente essa família. Nesse próximo mangá, a história segue em um mundo onde existe um poderoso rei dos demônios conhecido como Gobkan, onde seus inimigos morriam apenas com sua presença. Com isso, toda a humanidade se juntou e lutou contra ele, mas grande parte da humanidade foi dizimada em 7 dias, e no 9º dia de batalha, apenas um conseguiu se opor ao rei demônio, um guerreiro sem nome, onde ele era mais forte que qualquer outro herói que pisou na terra. E depois de 4 dias de batalha, o guerreiro usou sua alma para selar o rei demônio com sua espada. Mas antes de ser selado, Gobkan falou que todos agora vão viver com medo dele, esperando pelo seu despertar, e ele retornará e causará a destruição novamente. Um milênio depois, um poderoso guerreiro conhecido como Ragnar dedicou sua vida oferecendo sangue para sua espada para destruir o rei demônio antes de seu despertar. Mas o que ele não esperava é que a pessoa que estava ajudando ele era uma elfa que estava desejando ressuscitar o rei demônio para ajudá-la a destruir o mundo, onde no passado sua família foi massacrada, e com isso ela quer buscar vingança. Mas assim que o selo é quebrado,
quebrado. Para sua surpresa, o Rei Demônio é apenas um goblin fraco. Com isso, ela acredita que ele não é o Rei Demônio e como ele acabou de despertar, ele não quer começar a causar destruição para não chamar muita atenção. Mas ela não acredita em nada que ele fala, mas pouco tempo depois uma poderosa guerreira aparece e acaba lutando contra ela e mesmo ela sendo bastante forte, é facilmente derrotada, mas é neste momento que Gobkan consegue segurar uma espada, onde seu poder é ativado quando ele está segurando uma espada onde seus limites são ultrapassados chegando ao infinito, e é quando ele mostra seu imenso poder derrotando seu inimigo facilmente, e por essa e Alpha ter removido o selo Gobkan, o Goblin Rei Demônio vai realizar o desejo dela, e agora eles dois juntos iniciam uma nova jornada em busca de vingança e destruição. Nesse próximo mangá a história segue no maior jogo de realidade virtual criado, conhecido como Arena, onde se encontra o protagonista chamado de Kami. Ele era considerado como o maior jogador a deixar recordes sem precedentes, derrotando poderosos monstros facilmente, porém por causa disso o jogo, para ele estava ficando muito fácil e entediante. Com isso ele decide focar no mundo real, deletando sua conta e se retirando permanentemente do jogo, mesmo seu personagem valendo muito dinheiro. Essa foi uma escolha dele, pois não queria se arrepender de nada, onde seu objetivo agora é se alistar no exército e futuramente herdar a empresa do seu pai. Bom, era isso que ele queria, mas a vida é imprevisível. 2 anos depois ele estava trabalhando de meio período em uma loja de conveniência. Ele tinha chegado ao fundo do poço, onde logo após seu retorno do serviço militar seu pai ficou doente, e como ele era o pilar principal da empresa, a sua família se explodiu em dívidas, e por causa disso a empresa foi à falência. E para pagar as contas do hospital e as contas da casa, ele teve que arrumar esse emprego, mas as coisas começam a mudar quando seu único amigo, que ainda apoiava ele, fala para ele voltar para a arena, pois estava muito lucrativa agora. Pouco tempo depois ele se encontra com o filho delinquente do sócio do seu pai, e é quando que ele descobre que foi o pai dele que trabalhou por trás dos panos para levar sua família à falência, para que ele subisse para o topo, e é neste momento que ele percebe que dinheiro faz muita diferença na vida, diferente de antigamente que ele nem se importava. Após ver uma notícia na televisão falando que jogadores da arena estavam ganhando muito dinheiro além da imaginação, Kami decide retornar para esse jogo novamente, e agora aquele que era considerado top 1 dos rankers retornou, e agora do início novamente ele vai trilhar um novo caminho para o topo e vai usar todas as suas habilidades para conseguir completar seus objetivos e ser capaz de conseguir dinheiro para cuidar da sua família. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Jang Kyung, um jovem que amava idols, porém ele tem sua vida social arruinada quando ele faz uma entrevista e acaba falando uma coisa errada. A partir desse dia, ele se trancou em seu quarto e sua nova paixão agora são as garotas 2D, que não é capaz de trair ele. Um dia, quando um mosquito entra em seu quarto e ele tenta matá-lo, uma luz misteriosa aparece diante dele. Logo após isso ele é mandado para outro local no meio do céu e rapidamente ele é enviado para o chão. Após esses eventos, ele se depara com uma jovem garota na sua frente, falando que finalmente invocou algo e se ajoelha, agradecendo por ter respondido à sua invocação. Inicialmente Jang Kyung acredita que está sonhando. Pouco tempo depois ela pede que ele use seu poder para derrotar um enorme monstro que está no céu. Mesmo conseguindo conversar livremente, ele acredita que isso é um mundo de fantasia onde só ele poderia sonhar assim. E com isso ele vai em direção ao monstro, e após balançar seu braço em sua direção uma enorme energia aparece e massacra o monstro. Mesmo ela acreditando que ele é apenas um idiota, após ver a enorme explosão ela acha que ele tem um enorme poder. Após esses eventos ela se revela ser uma invocadora aprendiz e fala que Jang Kyung é um feiticeiro por causa da poderosa magia que ele usou. Após conversarem um pouco ela decide que vai mandá-lo de volta ao seu mundo, e após usar sua magia ele acaba acordando em seu quarto novamente. Com isso ele acredita que tudo foi apenas um sonho, porém após ser invocado para esse mundo novamente ele começa a acreditar que isso é mais que um sonho, e sim outro mundo de fantasia, e agora sua nova missão é salvar esse outro mundo ao lado da sua nova companheira.